Olá, no vídeo de hoje eu vou falar sobre a dor crônica e os sintomas da ansiedade. Como que tem essa relação entre a dor crônica e a ansiedade, como que a ansiedade causa essa dor crônica e como você pode tratar e entender esse mecanismo para ter o melhor tratamento e um alívio nesse sentido. Assim você pode fazer um diagnóstico mais preciso e buscar um tratamento mais eficaz para o tipo de dor que você está sentindo nesse momento. Bem-vindo ao canal, eu sou o professor e psicólogo Paulo Antônio Almeida. Aqui é um espaço para você ter saúde, disposição, qualidade de vida. Comente aqui a sua opinião, as suas dúvidas, as suas necessidades, os esclarecimentos que você quer. O seu depoimento aqui é muito importante porque ajuda outras pessoas também a compreender os seus sintomas, as suas dores e uns possam ajudar os outros. Vamos criar essa comunidade de apoio, essa rede de apoio que a gente tem aqui no canal e outras redes sociais também. E se você ainda não assinou meu canal, por favor, assine aqui, dê um like, comente, compartilhe, clique no sininho para receber as notificações, porque eu posto vídeo todos os dias às 20 horas. Atualmente, nos últimos anos, a medicina e a psicologia ela tem tido um outro olhar, um olhar novo sobre a dor crônica. Não é? No século XVI, Descartes, um filósofo, acreditava que uma dor específica no seu corpo, ela gerava uma intensidade, uma sensação de intensidade específica. Então, por exemplo, se você tem aí uma picada de uma agulha na sua pele, você ia sentir uma dor específica proporcional àquela picada, não é? E se você tivesse uma queimadura muito grande e extensa, você também teria uma dor proporcional àquela queimadura, àquela extensão na sua pele. Então isso ficou durante muitos anos, mas hoje cada vez mais se percebe que não é bem assim, né? Que a dor crônica principalmente, ela tem um outro tipo de relação, um outro tipo de sensação no seu cérebro e no seu corpo, né? Alguns estudos mostraram que, por exemplo, com relação à dor crônica, essa especificidade ela não acontece. Então muitas vezes você tem dores musculares, dores nas costas, causados pela ansiedade, e aí você pensa em fazer um tratamento específico com medicação ou com uma fisioterapia, e na verdade não cura, porque a relação com a dor crônica é diferente aí dessa dor mais específica. E aí os entendimentos hoje mostram que, na verdade, existem portais nervosos no corpo, e é sobre isso que eu vou falar com você. Vários estudos mostraram, por exemplo, que soldados no campo de guerra, quando sofriam ferimentos graves e iam para o hospital, eles muitas vezes não sentiam a mesma intensidade de dor que pessoas civis, por exemplo, em locais que não haviam guerra, tinham os mesmos acidentes e sofriam muito mais a dor. Por quê? Entendeu-se que aquele contexto que o soldado vivia ou que o civil vivia na sua comunidade eram contextos diferentes e esses contextos impactavam na sensação da dor. Então, muitas vezes, o soldado que era ferido ali, ele tinha uma ideia de que o ferimento ia fazer com que ele voltasse para casa, ele ia sair da guerra. Então, ele não sentia tanta dor em função daquele ferimento. Ele até agradecia aquele ferimento. Já o civil, que não está participando da guerra, está na sua cidade, vivendo sua vida tranquilamente, ele não tem essa perspectiva. Então, ele imaginaria que ele teria que passar por muitas cirurgias, por muitos processos medicamentosos, e com isso a sensação de dor que ele teve, é muito maior. Um outro exemplo são os famosos membros fantasmas, pessoas que amputam braços, pernas e continuam sentindo aquela dor, aquela sensação que o membro ainda continua ali, né? Então esses exemplos mostram que a sensação da dor crônica ela está relativamente e intimamente ligada ao nosso cérebro, a como eu percebo essa dor e como as conexões nervosas estão sendo feitas no meu corpo e indo para o seu cérebro. Isso tem tudo a ver com o que a gente tem falado aqui da ansiedade, porque se eu estou com uma ansiedade crônica também, um transtorno de ansiedade a longo prazo, a minha sensação de dor ela vai ser diferente quando eu não estou ansioso. Por isso que muitas vezes essa dor crônica que muitas pessoas com ansiedade comentam, está intimamente relacionada à sua percepção, à sua visão cognitiva, à sua emoção, que aumenta a sensação da dor. Por isso o tratamento precisa ser diferenciado e não adianta muito só medicações ou cirurgias. Precisa haver um tratamento na raiz da ansiedade e é isso que eu vou detalhar mais nesse vídeo também para você. Existe uma teoria que chama a teoria dos portais da dor.
É como se fosse, nós tivéssemos portões no nosso cérebro. Existe o cérebro, né, e a coluna espinhal e ramificações em várias partes dos músculos e das peles, da nossa pele, dos nervos, uma ramificação nervosa em todo o nosso corpo, né? E aí, essa teoria dos portais, dos portões da dor, elas falam que esse caminho da dor, quando ela acontece na região periférica do meu corpo, até ela atingir o cérebro, existem pequenas portas, pequenos portais, que eles abrem e fecham, facilitando que a dor, a mensagem, a percepção da dor vá para o cérebro, e aí essa intensidade da dor aumenta. E tem momentos que esses portais, esses portões fecham, e aí eu não tenho essa percepção cerebral que eu tenho da dor tão intensa. Então esses portais, esses portões, essas portas aí nervosas, elas seriam a chave para você cuidar do tratamento da dor através, por exemplo, de acupuntura, né, ou de massagens, ou de aquecimento corporal, de um processo eletromagnético no seu corpo. A hipnose, não é? É muito comprovado que pessoas passam por cirurgia ou tratamentos dentários quando são hipnotizados e não sentem a dor porque a área do seu cérebro relacionada à dor, ela está ali apagada naquele momento através do processo de hipnose. E no tratamento da ansiedade, isso também é muito eficaz, porque você começa a trabalhar a questão cognitiva e emocional e aí trabalha esses portais, esses portões da dor ao longo do seu corpo, diminuindo assim a sensação da dor crônica, que ela é tão ruim, tão desagradável para todos nós. O interessante dessa teoria dos portais da dor, das portas aí da dor, dos portões da dor, como você preferir chamar, ela oferece para a gente uma explicação fisiológica e psicológica também. Você começa a entender como que a sua mente ela pode interferir nessa sensação da dor crônica, justamente pela percepção de portões ou portais se abrem e se fecham nessas ramificações neurológicas, nervosas, que nós possuímos em todo o nosso corpo, na pele, nas extremidades, porque o sistema nervoso ele não é só cérebro e coluna espinhal, ele está percorrendo todo o nosso corpo e nosso organismo. Então, essa ideia dos portais, das portas que se abrem e se fecham, é bastante interessante, uma explicação mais fisiológica que reforça o conteúdo psicológico, o tratamento psicológico para tratar a dor crônica como um todo. Queridos, essa teoria dos portais da dor, dos portões da dor, ela sugere o seguinte, que você tem uma lesão ou uma sensação de dor e ele vai atingir a sua pele ou suas sensações corporais e vai passar dando uma mensagem para o sistema nervoso central. Só que até chegar no sistema nervoso central, ele passa por portões, por portais ou portas que se abrem e se fecham, né? Ainda não se sabe qual a origem, a causa da existência desses portais, mas tem-se cada vez mais comprovado a existência deles. O que se sabe é que a abertura e fechamento desses portais, esses portões da dor, eles estão relacionados a uma mensagem que o cérebro dá para essas sensações, para essas áreas específicas da dor. Quando os portões se abrem, essas mensagens cerebrais elas passam com mais facilidade. Quando eles se fecham, elas também têm um impedimento de passagem. Então, assim fica mais fácil entender como que esse mecanismo pode ser aplicado no tratamento da ansiedade, das dores crônicas como um todo. Todo o nosso corpo ele emite sensações aí, e tem fibras nervosas espalhadas por todo o nosso corpo. Sensação de dor, de calor, de frio, então nós sentimos isso no nosso corpo e existem fibras nervosas que vão encaminhar para o cérebro essas sensações. E existem fibras nervosas mais lentas e fibras nervosas mais rápidas. Assim, como tem fibras que elevam as informações com mais rapidez, outras com mais lentidão, mais demorado, então o cérebro ele pode bloquear a sensação de dor que é enviada de uma área mais rápida ou de uma área mais lenta, não é? E aí quando você tem uma dor crônica causada pela ansiedade, dores musculares nas costas, nos ombros, ou nas pernas, ou no tórax, ou na cabeça, você tem aí muitas vezes essas dores instaladas porque as fibras nervosas mais lentas estão emitindo essa sensação de dor. Por isso que ela se estabelece por mais tempo. E uma vez que a dor, a sensação de dor, a mensagem de dor chega no cérebro, acontecem várias informações. Elas podem ser inibidas em função de, através de substâncias que existem no cérebro, como a endorfina, por exemplo, que são processadas quando seu corpo está excitado, se você está muito estressado, não é? Então esses hormônios
hormônios são liberados e aí a liberação desses hormônios vai definir se você tem uma dor mais intensa ou menos intensa. Por isso que muitas vezes um atleta, por exemplo, quando você está correndo, fazendo uma atividade física e você machuca, você não sente dor na hora, porque aí o cérebro está muito, o corpo e o seu cérebro está muito excitado com hormônios aí como a endorfina, que protege essa sensação de dor. Depois, quando passa aí, né, você mesmo sabe, depois que esfria o corpo, meu filho, a dor vem intensa, né? Então, nesse sentido, dá para você entender um pouquinho como que o nosso cérebro está interferindo aí nessa sensação, nessa percepção de dor, que muitas vezes pode ser grande ou pequena, dependendo do meu estado emocional, do meu estado de excitação corporal ou estado fisiológico. Então, se você tem uma dor que ela é transmitida via uma fibra nervosa mais rápida, você tem uma dor mais imediata. Se a dor que você tem está sendo transmitida por uma fibra nervosa mais lenta, aí você tem uma dor mais crônica que demora mais a ser processada, né? E ela fica por mais tempo na sua sensação corporal, física e mental. Por isso que eu falo que muito aqui no vídeo, que muitas vezes as pessoas têm uma necessidade, aqui os assinantes, de ficar livre da dor, claro, dos sintomas da ansiedade. Todos nós queremos isso. Mas o que eu quero explicar com esse vídeo é que isso é um processo que demanda um pouco de mais tempo, porque o seu corpo está processando aquela dor com mais lentidão. Por isso que você fica com aquela dor crônica, porque os impulsos nervosos aí eles estão sendo levados de uma forma mais lenta para o seu cérebro. E aí a permanência deles é maior, por isso você precisa de mais tempo para descondicionar o seu corpo, relaxar. Claro, como eu falo aqui nos vídeos, o seu corpo está hiperestimulado pela questão da ansiedade, então demanda mais tempo até essa sensação de estímulo muito alto ir diminuindo e a dor ir cedendo também. E aí o que acontece é que, como o estímulo vem no corpo e vai para o cérebro, o contrário também acontece. O cérebro pode enviar mensagens para o corpo para diminuir a sensação da dor e você ter mais alívio nesse sentido. Por isso, os tratamentos psicoterápicos, a psicoterapia, o trabalho mental, o trabalho psicológico, ele pode te ajudar a enviar mensagens para o seu corpo, mensagens para as fibras nervosas, para você diminuir essa sensação de dor e gradativamente você ir relaxando e desaparecendo os sintomas físicos da ansiedade. Então, nesse sentido, pensamentos e emoções, eles também enviam mensagens através dessas fibras nervosas para as áreas do corpo, os músculos, as dores musculares, e essas mensagens enviadas, elas têm a capacidade de alterar a percepção, a sensação da dor. Por isso que quando a gente fala aqui do tratamento da ansiedade, através dos processos de meditação, processos emocionais, psicoterápicos, o processo de aceitação da dor, de paciência, de tolerância, de observação da dor, enfim, todos os exercícios que eu venho propondo aqui no canal, eles funcionam, porque você envia uma mensagem, uma percepção, que ela vai interferir no sentimento da dor, na sensação da dor no seu corpo como um todo. O que é muito importante com essa informação dos portais da dor, dos portões, as portas da dor no nosso corpo, é que eles podem ser fechados. E aí, como eu sempre tenho falado aqui no canal, os processos de psicoterapia, de meditação, claro, de medicação também, atividade física, relaxamento muscular, enfim, os chás, os fitoterápicos, os remédios alopáticos, eles têm essa função de fechar esses portais da dor. E principalmente, então, os processos psicoterápicos, as meditações aqui do canal, que eu sempre falo e reforço para vocês a importância, porque você está emitindo uma mensagem cerebral para essas áreas, esses portões da dor, esses portais da dor podem ser fechados. E aí, fechando esses portais da dor, a dor vai diminuir e você vai tratar essa dor crônica com mais tranquilidade. E quanto mais você trabalha esses fatores emocionais, esse foco das emoções mais positivas, não é só pensar positivo, mas você agir de uma forma com maior otimismo, aprendendo a ser mais otimista, mudando a sua percepção sobre o ambiente externo, sobre a ameaça que te causa, isso é muito importante. Por exemplo, muitas vezes você vai fazer uma viagem de avião e você fica mais concentrado ali se o avião vai cair, não é? Se pode ter alguma pane e a sua atenção fica tão grande, você fica tão ansioso que você só presta atenção nisso. Quando você treina a sua mente para diminuir essa tensão, esse pensamento na tragédia, automaticamente o seu nervosismo, a sua ansiedade também diminui. Mas é um treino, gente, não é um processo gradativo, passo a passo, e você vai conseguir para fechar esses portais, esses portões, essas portas da dor que trazem tanto sofrimento para a gente nos processos de ansiedade.
Um exemplo claro, gente, desse impacto do cérebro na dor é, por exemplo, se você coloca um salto alto, acho que as mulheres aí sentem isso muito, você começa aquele salto alto ali te incomodando, apertando os dedos, ou você muito incomodado, até com a coluna, né? Eu fico impressionado como as mulheres têm a capacidade de andar de salto alto. Eu não teria jamais. Parabéns para vocês que dão conta disso. Mas quando você está começando a usar um salto, às vezes você já é acostumada com usar um tipo de sapato, você muda esse sapato, você sente uma dor inicial, não é mesmo? E aos poucos, essa dor vai desaparecer. Não é que o impacto da dor ali no seu pé diminuiu, é que a sua percepção sobre a dor, ela diminuiu. E aí você vai sentir menos dor porque você acostuma com aquela dor, não é? Então, essa dor que antes incomodava tanto, ela diminui. Isso é um bom exemplo de como o cérebro atua aí nesses portais da dor. Um outro exemplo, se você coloca um prendedor de roupa na sua pele, um exercício de laboratório, você começa a sentir muita dor ali no local, mas gradativamente vai anestesiando, não vai? Já fez essa experiência? E aí o seu cérebro entende que aquela dor não é tão grave. Então a sensação de dor, ela diminui também. Um outro exemplo que vocês aqui do canal falam muito, a sensação de dor no peito, aquele medo que pode ser um infarto, você vai no médico, você faz o exame eletrocardiograma e você entende que não tem nada aí no seu coração. Então, automaticamente, você começa a tratar da ansiedade e essa dor, ela diminui. De repente, você tem um parente que morreu por um tumor específico, um câncer no peito, e você começa a sentir aquela dor no peito e começa a pensar, nossa, se meu pai, se minha mãe, se meu parente também morreu por tumor ou por câncer, essa dor no meu peito deve ser também isso, né? Porque o seu cérebro está processando essa informação. E quando você faz os exames, não tem nada, a dor continua, crônica, como eu falei, mas você pode treinar, fazer um processo psicoterápico, emocional e mental para diminuir essa sensação da dor. Queridos, então é importante o recado desse vídeo, é que o processo da dor é um processo complexo. Ele não é uma relação de causa e efeito direto, não é uma dor aqui, ela imediatamente é repercutida no cérebro. Existem portais, existem portas aí, existem processos lentos, mais rápidos, para você ter essa sensação de dor. Sabendo disso, eu espero que contribuir para que você procure um tratamento mais adequado. Se você quiser mais informações, envie um e-mail para mim, psicólogo.pauloalmeida@gmail.com. A gente pode conversar sobre o seu caso específico e realmente você pode encaminhar um diagnóstico e ter um tratamento mais adequado, compreendendo essa dinâmica da dor crônica e essa teoria dos portais, das portas, dos portões da dor. Se você ainda não assinou meu canal, por favor, assine aqui, dê um like, comente, compartilhe, clique no sininho para receber as notificações, porque eu posto vídeo todos os dias às 20 horas. Compartilhe esse vídeo no grupo da família, no WhatsApp, no Facebook, nas suas redes sociais, porque a gente faz com que a nossa comunidade ela aumente. Quanto mais você coloca aqui os seus depoimentos, as suas observações, você ajuda outras pessoas também e a gente cresce a nossa rede de apoio, onde uns possam ajudar os outros. Bem-vindo ao canal, um grande beijo, até o próximo vídeo.